pessoas que trabalham juntas muitas vezes planejam colocar os lucros à frente de dizer a verdade. Novas pesquisas apontam formas de parar esse comportamento. Por Margarita Leiben, 29 de abril de 2022. Crédito: H. Armstrong Roberts, Classic Stock, Getty Images. Advertisement. Entre 2008 e 2015, grupos de engenheiros da Volkswagen falsificaram repetidamente os níveis de emissões de motores de automóveis durante testes laboratoriais. Engenheiros manipularam os veículos para liberar poluentes em níveis baixos no laboratório, para que pudessem atender aos padrões de emissões nos Estados Unidos e na Europa. Mas quando os carros pegam a estrada, suas taxas de emissões eram muito mais altas do que os padrões permitidos, até 40 vezes mais altas nos Estados Unidos. O golpe apelidado de Dieselgate na imprensa teve graves consequências. A poluição adicional só nos Estados Unidos poderia contribuir para dezenas de mortes prematuras. Dieselgate é apenas um exemplo do que os pesquisadores chamam de desonestidade colaborativa. Muitas vezes a discussão da colaboração enfatiza suas muitas vantagens. O trabalho em grupo melhora os vínculos sociais e ajuda as pessoas a resolver problemas complexos que não poderiam resolver sozinhos. Mas há outras situações em que o trabalho em grupo pode se tornar um terreno fértil para comportamentos desonestos, como aconteceu no escândalo da Volkswagen. Meus colegas e eu reunimos dados de muitos estudos passados para entender as forças que moldam e subjacentes à desonestidade do grupo. Nosso trabalho descobriu que comportamento antiético é comum na colaboração, mas há limites para a quantidade de mentiras que ocorre. Uma descoberta que pode ajudar as equipes a evitar cair em comportamentos problemáticos no futuro. Foram analisados 34 artigos relevantes de pesquisa de psicólogos, economistas e pesquisadores de gestão que envolveram mais de 10.000 participantes ao todo. Nesses experimentos, os cientistas pediam às pessoas que jogassem jogos econômicos ou realizassem tarefas de tomada de decisão, enquanto faziam parte de uma equipe. As instruções específicas variavam de um estudo para o outro, mas entre os experimentos, os participantes poderiam ganhar dinheiro através da honestidade e do trabalho em equipe. Além disso, eles tiveram oportunidades de ganhar algum dinheiro adicional como um grupo mentindo. Por exemplo, em algumas tarefas, as equipes podem receber um pagamento com base no número de quebra-cabeças que resolveram juntos. Os participantes poderiam mentir e inflar a quantidade que haviam decifrado para uma maior recompensa monetária. Em todos os estudos e tarefas, descobrimos que os grupos tendiam a mentir. Em média, eles ganharam 35,6% dos lucros extras disponíveis para eles acima do que poderiam fazer simplesmente dizendo a verdade. A boa notícia é que havia um limite para esse engano, o que sugere que as pessoas se preocupam com considerações morais até certo ponto. Afinal, os grupos não ganharam, em média, 100% dos lucros extras que poderiam ter obtido com suas mentiras. Em tarefas de quebra-cabeça, por exemplo, a maioria das equipes não simplesmente fingia resolver cada quebra-cabeça apresentado. Além disso, quando estudos adicionaram custos éticos para a desonestidade, como informar as pessoas que mentiras prejudicariam outros participantes ou teriam consequências negativas para uma doação de caridade, os grupos mentiram menos. Além disso, descobrimos que, quando se trata de desonestidade colaborativa, o sexo e a idade dos membros do grupo importavam. Quanto mais mulheres um grupo tinha, e mais velhos os membros do grupo eram, menos o grupo mentia. Pesquisas anteriores sugerem que as mulheres são penalizadas mais do que os homens por comportamentos assertivos e de maximização de lucros em geral, por exemplo, quando pedem um salário maior em uma entrevista de emprego. É possível que essa diferença esteja um driver atrás dos níveis mais altos de honestidade das mulheres, tanto quando trabalham sozinhas quanto em equipes. Essa ideia é especulativa, no entanto, e precisaríamos de mais investigações para ter certeza. Também fizemos uma análise adicional que nos permitiu estudar como a desonestidade colaborativa pode aumentar e se espalhar ao longo do tempo. Mais especificamente, vários estudos que analisamos envolveram pedir a pares para rolar dados ao longo de várias rodadas. Uma pessoa rolou um dado em particular, e em seguida relatou o resultado. Seu parceiro soube desse relatório, e depois rolou um dado independente antes de relatar esse resultado também.
Se ambos os companheiros de equipe alegaram rolar o mesmo número, eles receberam um pagamento. Por exemplo, um duplo 1. 1 pode significar que cada pessoa recebeu $1, um duplo 2. 2 pode significar $2 cada, e assim por diante. Os pares poderiam optar por ser honestos e receber pagamento apenas quando eles realmente rolaram duplas. Mas ao longo de muitas rodadas, alguns pares seriam tentados a declarar falsamente um rolo maior ou correspondente para pagamentos maiores ou mais frequentes. Para esses estudos, identificamos pela primeira vez se algum participante era obviamente enganador. Quando os dados sugeriram que certos indivíduos relataram apenas 6S, o rolo mais alto possível, ou apenas dobra em todas as rodadas da tarefa, identificamos esses rolos provavelmente sortudos como mentirosos descarados. Dado que a chance de relatar honestamente 6 ou duplos em 20 rodadas, o número mais comum de rodadas na tarefa, é muito pequena, menos de 0,001%, nos sentimos confiantes sobre essa classificação. Então examinamos as chances de que o comportamento de um mentiroso descarado possa influenciar seu parceiro. Os dados eram claros, a desonestidade é contagiosa. Os participantes eram mais propensos a serem mentirosos descarados, quando seus parceiros também eram. A desonestidade colaborativa também aumentou com o tempo. Nas rodadas posteriores, em comparação com as anteriores, a primeira pessoa a rolar um dado era mais propensa a relatar rolos de morte mais altos, e seu parceiro era mais propenso a relatar um duplo. A desonestidade colaborativa é claramente um risco do trabalho em grupo. Mas nossas descobertas apontam para maneiras específicas de as pessoas encorajarem a honestidade quando os grupos trabalham juntos. Por exemplo, nossa descoberta de que a desonestidade colaborativa é contagiosa e se intensifica ao longo do tempo sugere que as pessoas devem detectar e agir sobre os primeiros sinais de desonestidade em grupos. Várias estratégias podem ajudar. Os gestores podem implementar políticas de tolerância zero em direção a pequenos atos de engano para impedir sua escalada e disseminação. Para aumentar a detecção precoce da desonestidade, eles podem colocar políticas que perdoem os denunciantes por sua participação em irregularidades quando se apresentam sobre atos desonestos. Finalmente, assim como alguns gestores pedem aos seus funcionários que denunciem erros assim que ocorrem para evitar efeitos maiores a jusante, uma abordagem semelhante pode ser adotada quando se trata de comportamento inverídico. Pegar desonestidade colaborativa, antes de se espalhar, poderia melhor cortar na raiz. Saber que os grupos são mais honestos quando outros são prejudicados por suas mentiras sugere que devemos destacar as consequências negativas da desonestidade colaborativa com mais destaque. No caso do Dieselgate, talvez lembretes de como o excesso de poluição causa danos à sociedade poderiam ter restringido a disposição dos engenheiros da Volkswagen de manipular motores de veículos em primeiro lugar. Inscreva-se nos boletins gratuitos da Scientific American. Inscrição. Você é um cientista especializado em neurociência, ciência cognitiva ou psicologia? E você leu um artigo recente revisado por pares sobre o que gostaria de escrever para Mind Matters? Por favor, envie sugestões para a editora da Scientific American Mind Matters, Daisy Uas, picnimimaters@gmail.com. Direitos e permissões. Sobre o autor, S. Margarita Leib é pesquisadora de pós-doutorado na Faculdade de Economia e Negócios da Universidade de Amsterdã e membro do Centro de Pesquisa em Economia Experimental e Tomada de Decisões Políticas CRID. Ela estuda a tomada de decisões éticas em ambientes individuais e colaborativos.